medo não é real. O único lugar onde o medo pode existir é em nossos pensamentos sobre o futuro. É um produto da nossa imaginação que faz com que tenhamos medo de coisas que não existem no presente e que talvez nunca cheguem a existir. Isso é quase uma loucura, Guitar. Eu não quero que você me entenda errado. O perigo existe de verdade, mas o medo é uma escolha. Parte das crises que nós vivemos, isso é muito forte, tem a ver com o medo que nós cultivamos. O medo pode ser cultivado. A palavra cultura vem de cultivo. Se você tem uma cultura de milho, por exemplo, você cultiva milho. Ele não brotou do dia para a noite. Você precisou arar a terra, preparou, escolheu sementes, colocou no tempo certo, na estação certa. Você regou, você se preocupou com a hidratação daquele solo. E aí ele cresceu, você se preocupou com pragas, você botou pesticida. E aí quando estava pronto para colher, você colheu. Então houve um cultivo. A palavra cultura vem de cultivo. Você cultivou algo, você nutriu algo. Como que medos podem ser cultivados? Quando eu crio uma cultura de sempre esperar o pior. Irmão, guarda isso. Você deve esperar o melhor e você pode se preparar para o pior. Então eu me preparo para o pior, mas eu sempre espero o melhor. Tudo na vida é difícil até o dia que alguém enfrenta. Tudo na vida parece ser impossível até um dia que alguém, fazendo com coragem, torna possível. Na vida não é diferente. Tudo é muito difícil até que alguém prove o contrário. Só que a gente só vive quando enfrenta o medo. Se você não crescer, o teu medo te engole. O teu medo te fará desaparecer. Medo de arriscar, medo de sonhar, medo de poder realizar, medo de falar a verdade que está no seu coração, medo de acreditar perto de outros em coisas que essas pessoas não acreditam. O medo. Espero que ele diminua, porque se ele crescer, ele te engole. Existe uma palavra chamada ciclo, e para nós ciclos são sempre ruins. Os ciclos, eles vêm, se repetem, se repetem, se repetem, e quando a gente percebe, nós estamos morando dentro de um ciclo. Mas o pior de todos os ciclos é o ciclo do medo. É quando você se sente tão impotente, que você se torna um covarde. Um covarde. Mas não é que eu sou um covarde porque a minha natureza é covarde, mas é porque eu estou num ciclo de medo e não consigo quebrá-lo. As coisas vêm para mim e eu não consigo vê-las. As situações param na minha porta e eu não consigo vê-las, porque eu estou num ciclo de medo. Se você começar a pensar exatamente agora, em quantas vezes você teve medo de coisas que não deveria ter tido medo, você vai ficar aí 2 dias se lembrando de todas essas situações. Quantas vezes você correu de coisas que não existiam? Quantas vezes você teve medo de coisas que nunca estiveram lá? Quantas vezes você deixou de fazer certas coisas, deixou de alcançar, deixou de vencer, deixou de conquistar por causa de um medo aparente? Por causa de uma coisa que parecia estar correndo atrás de você. Por causa de algo que parecia querer te pegar. A vida produz esse tipo de experiência. E nós precisamos estar atentos para não estarmos deixando de viver e ficarmos correndo de coisas que na realidade não existem. Medo. Todos nós temos. E nunca vamos deixar de ter medo. Porque se você parar de ter medo, você não vai mais se preparar, você não vai mais fugir e não vai mais correr. Então o medo faz parte da vida. Mas a falta
de controle ou o medo maximizado é que é o nosso problema. Então, muito cuidado, querido. Não permita que o medo faça você ficar correndo, sem saber o que está acontecendo. Correr de coisas que não existem, com perigo de morrer mais adiante, porque correu de algo que não existe. Veja que dificuldade, que coisa difícil é essa. Você corre daquilo que não existe para morrer com algo que verdadeiramente existe e que faz parte do nosso mundo. Metade de tudo com que você se preocupou na vida nem chegou a acontecer? Pelo menos metade das coisas que você se preocupou com muito medo, pavor, pânico, nem chegaram a acontecer realmente? O medo é algo que é inerente à nossa vontade, a gente sente. O medo ele vem da fé contrária à necessidade ou à certeza de que nada vai acontecer ou que tudo vai dar errado, enfim. E o medo, ele é o maior inimigo da fé, porque a fé é a certeza que algo vai chegar, e o medo é a certeza de que nada vai chegar. O medo, ele é o antônimo, o contraponto, o paradoxo da fé. Se a fé é o firme fundamento e a certeza de que eu vou ter o que eu não vejo, o medo é a certeza de que eu não vou ter o que eu gostaria. O medo é uma fé invertida. Não permita que o medo te pare. Não permita que o medo coloque na sua cabeça que você não deve tentar. Não permita que o medo faça você se tornar um covarde. Não permita que o medo impeça você de projetar, de arquitetar, de sonhar, de realizar. Medo a gente tem. Eu quero continuar tendo medo do resultado dos meus pecados. Eu quero continuar tendo medo das minhas ações que não são corretas. Eu tenho que continuar tendo medo de quebrar princípios verdadeiros da vida que podem acabar comigo. Mas eu não quero deixar de viver, deixar de crer, deixar de existir, ficar correndo sem saber por que e para onde, por causa de medo de coisas que não existem, que não estão lá. Por favor, tenha medo, mas não permita que o medo de coisas que não existem pare em você. Tenha medo, mas nunca permita que o medo controle a sua vida, controle a sua história, controle você. Meu medo é muito grande, mas a minha vontade de viver é maior. Meu medo é muito grande, mas a minha vontade de viver o meu melhor, a minha melhor versão é maior. E eu vou viver por causa disso. Eu espero que você seja inspirado a seguir em frente, mesmo que o seu medo seja muito grande. Meu medo é muito grande, mas a minha vontade de viver é maior. Meu medo é muito grande, mas a minha vontade de viver o meu melhor, a minha melhor versão é maior. O meu medo que aguente, porque eu estou cansado de ficar paralisado e não fazer o que eu sei que eu preciso fazer para alcançar tudo aquilo que Deus me chamou para ser.